Shalom, irmãos, a paz de Yahweh e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Meus irmãos, o tema de hoje, começando logo me apresentando, eu sou Francisco Marculino, este é o canal A Porta Estreita. Este canal aqui tem esse objetivo de esclarecer algumas dúvidas sobre a definição de algumas coisas que tem em dúvida na cabeça das pessoas, né? Por exemplo, a palavra a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? Muitas pessoas acham que a igreja é o prédio onde elas vão se reunir. E não é. Eu vou deixar mais claro para vocês mais à frente. Primeira definição de igreja, se você for pesquisar no Google, vai aparecer a seguinte definição. Igreja é um corpo social de pessoas que se reúnem ou se unem ou congregam com o mesmo objetivo. Outra definição que está no site biblia.com.br, a definição diz o seguinte: não é um edifício, mas sim as pessoas que fazem parte deste edifício. Então, não é o prédio onde as pessoas se reúnem que é a igreja. A igreja são as pessoas que se reúnem naquele prédio. Está claro para vocês nesse ponto aí? Então, quando, infelizmente, as religiões elas se apoderaram desse nome e colocaram a igreja, Assembleia de Deus, a igreja. Não, ali não é igreja. Ali é o prédio. As pessoas que se reúnem ali que fazem parte da igreja. Isso, se elas estão, digamos assim, se elas estão congregando ou se elas estão em comunhão, não é esse vídeo para esclarecer, porque existem coisas que não deveriam estar sendo praticado lá, como eles estão praticando, mas não cabe a mim agora neste vídeo aqui julgar, né, apontar os defeitos aqui, que todas as denominações religiosas estão sob julgo de líderes, e quando existe liderança, existe sempre a questão financeira que está por trás de coisas, mas isso é assunto para outros vídeos. Então vamos à frente. O vídeo diz assim: a Bíblia diz que em Atos Apóstolos 17 e 24, o Altíssimo que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele soberano do céu e da terra, olha só, sendo ele soberano do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui em Atos Apóstolos 17 e 24 está dizendo que Yahweh é soberano nos céus e na terra, e ele não habita em paredes. Aqui, ó, entre paredes, ele habita nas pessoas, no meu coração e no seu coração que ele habita. O Espírito Santo, o Ruach Kadosh, habita dentro de nós. Quando nós nos unimos em qualquer lugar, em comunhão, para louvar, para orar, para santificar, para adorar o nome de Yahweh, no nome de Yahshua, ali nós estamos sendo a igreja. Pois Yahshua disse, lá em Mateus, ele diz, Mateus 12, 27, ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aliás, lá em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a igreja tem que ser um corpo de pessoas, não pode ser uma só pessoa. Por isso que Yahshua deixou bem claro, onde estiver 2 ou 3, um só não é igreja. Então, se você diz assim, eu estudo a Bíblia em casa, eu faço minhas orações, eu canto meus louvores, eu estou sendo... Não, você não está sendo a igreja. Eu já pensei dessa forma um tempo atrás, e hoje eu vejo que, estudando, me aprofundando nas pesquisas, eu vejo que eu estava errado. A igreja tem que ser pelo menos 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Yahshua. Ele estará no meio, ali estará sendo a igreja. Lá em Filemão, capítulo 1, versículo 2,
tem várias passagens de Paulo, algumas passagens onde Paulo deixa bem claro o que é a igreja. Paulo aqui está dizendo assim, ó, capítulo 1, versículo 2. E a nossa amada Áfia, que era uma mulher que ele se reuniu na casa dela, vocês vão ver aqui. E a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Paulo está mandando saudação para Áfia, para Arquipo e para a igreja que estava se reunindo na casa dela. Então, se eu e você, nós nos reunirmos em qualquer lugar, pode ser na nossa casa, na garagem de alguém, se nós fizermos essa reunião semanal, mensal, nós estaremos sendo a igreja. Mas se eu ficar sozinho em casa, estudando, lendo, orando, eu posso estar sendo grato, orando, pedindo proteção a Yahweh, mas eu não estou sendo igreja de Yahweh. Por que eu não estou sendo corpo? Porque a igreja é o corpo de Yahweh, não é isso que está definido na Bíblia? Então eu digo a vocês, Paulo deixou definido assim: os membros separadamente têm algum valor? Por exemplo, se eu amputar o braço, a mão, e deixar ela lá no lugar, ela faz parte do corpo mais? Não faz. Ela não deixa de ser mão, porém ela não faz parte mais do corpo. Se alguém tira o pé e joga fora, aquilo ali não deixa de ser pé, porém não faz mais parte do corpo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se eu, mesmo sendo membro, mas se eu não estiver conectado com o corpo, eu não estou ligado a Yahweh. Para eu estar ligado verdadeiramente a Ele, eu tenho que estar reunido pelo menos com mais uma ou duas pessoas. Para ser corpo, os membros têm que estar unidos. Paulo disse assim: qual o membro mais importante? Né? E Paulo disse: não tem um membro mais importante. A cabeça não pode ser mais importante que o pé, nem o coração mais importante. Tem que estar em união. Então nós, para sermos igreja de Yahweh, nós precisamos nos reunir. Congregar é a mesma coisa de reunir, pessoal. É porque nas denominações eles embolaram para deixar as pessoas confusas. Mas eu digo a vocês, temos e precisamos de união, de reunião, para sermos verdadeiramente corpo de Yahweh. Sem estar unido, separadamente, isolado, sozinho, você pode até ser uma pessoa de fé, mas você não faz parte do corpo de Yahweh, porque tem que estar em união. Separado não pode ser. Ah, meu irmão, mas aqui na minha cidade eu não conheço ninguém. Forma um grupo de WhatsApp e conversa, faz lives semanal, mensal. Conversa no grupo com a sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com seu irmão, com sua família em casa. Não precisa necessariamente ser pessoas desconhecidas. Se reúne, lê a Bíblia, canta os louvores, faz a oração, pronto, está sendo a igreja. Irmão, e a Santa Ceia? A ceia, pessoal. Eu, Francisco de Assis, baseado na Bíblia, eu acredito assim. A ceia é anual. A ceia foi feita em qual situação? Na situação da Páscoa. E quando é a Páscoa? A Páscoa é só uma vez no ano. A Páscoa hebraica só é celebrada uma vez por ano. E Yahweh só participou da ceia da Páscoa uma vez. Ele não fazia, não tem relato nenhum na Bíblia que Yahweh fazia toda semana ou todo mês. Então, você uma vez no ano, você faz a ceia é uma ceia comum, não precisa ser esse cerimônio, ceia comum. Você faz um jantar, sua casa, um jantar. Ele foi fazer o quê? Uma ceia, na ceia da Páscoa, ele fez o quê? A ceia mesmo, se juntou com os discípulos, comeram pão, asmos com ervas
amargas e tomar o vinho. Você pode fazer uma ceia, uma refeição em casa e reunir aquelas pessoas que fazem parte do seu grupo. E uma vez no ano você celebra. Vocês podem comemorar até junto com a data da Páscoa hebraica. Tá feito. O rito que tem que ser acompanhado é o rito que ele deixou lá. Lembrar do nome dele. Celebrar o nome dele durante a ceia. Lembrar, fazer aquela oração, lembrando que aquela Páscoa, aquela ceia ali está sendo em homenagem ao nome dele, lembrando dele, para que a sua memória permaneça no nosso coração. E assim não precisa de muitas coisas para essa igreja, basta querer e agir. Amém, meus irmãos? Então, olha, eu queria deixar esse vídeo para vocês. Pesquisem, se tiverem mais dúvida, leiam a Bíblia, como eu sempre falo, leiam a Bíblia, para não cair nas conversas dos charlatões. Irmãos, os tempos estão cada vez mais difíceis. O cerco está se fechando, as pessoas estão dormentes. Muitos, quando tentarem acordar, não vai mais ter tempo para nada. Então eu digo a vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam. Comece de Gênesis, vai até Apocalipse. Você vai ler, se você ler 2 páginas por dia, você tem um avanço tão grande. Então, meu irmão, fique na paz de Yahweh, na graça maravilhosa de Yahshua, e leiam a Bíblia, certo?